Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar neste vídeo de hoje, né? Mas primeiramente quero dar santa paz de Deus a toda a nossa querida Irmandade e desejar a toda a nossa querida Irmandade um ótimo domingo. Muitos estão congregando nas reuniões da mocidade, outros já congregaram de manhã no culto de jovens e menores e outros vão congregar à noite. Mas nós vamos hoje aqui no canal, excepcionalmente, irmãos, abordar este vídeo dando parabéns ao nosso irmão Carlos Reina. Isso mesmo, né? Quando tem de nós divergir de alguma parte, cada um tem a sua opinião, né, irmãos? Às vezes trazem para o mundo virtual, mas nós também temos que ali dar os parabéns ao nosso irmão Carlos Reinar por essa iniciativa do nosso irmão Carlos Reinar chamar o povo para retornar para dentro da casa do Senhor. Irmãos, muitos vão falar, muitos estão dizendo e muitos podem até abordar este vídeo que o nosso irmão Carlos Reinar fez no dia de ontem, chamando o povo e pode falar, mas você esteve no meio dos críticos, você falou muita coisa contra a igreja, congregação cristã no Brasil. Né? Muitos podem, porque o papel do inimigo, às vezes, não é perdoar, e sim jogar em rosto algum erro, alguma parte em que a pessoa falou demais ou a pessoa ali foi induzido pela emoção, mas uma emoção não cristã, uma emoção de vingança, uma emoção de denúncia, né, irmãos? Irmãos, veja bem, a congregação cristã no Brasil, santo Deus, eu estou. Tem muitos irmãos que estão aí 40, 50. Eu estou servindo a Deus, servindo, não passei pela congregação. 47, 48 anos. 10, né? 10 anos ali como criança, congregando, correto? E os outros 37 de batizado, mas servindo a Deus. Ao longo desse tempo, vi muita coisa? Vi. Tem muita coisa errada com pessoas e não com a obra de Deus? Sim, tem, né? E muitos desses errados que não se é, na presença de Deus, que não se acerta mediante as pregações, mediante as palavras pregadas, que muitos jogam pelas costas, dizendo que é palavra profética de Baal, a pregação não foi com ele, que aquilo ali, porque tinha algo de perseguição, porque é fácil falar, né? Quando a pessoa erra, quando a pessoa não anda mediante a luz da palavra de Deus, a pessoa falar que há perseguição, que há isto, há aquilo. Então, irmãos, neste mesmo, conforme nós vamos colocar aqui, parabenizar o nosso irmão Carlos Zenar. Logicamente que outrora o nosso irmão Carlos Zenar teve ali aquela parte de ir para o lado da crítica e ali ele sabe que ele não aprendeu nada. Ali o que ele teve mesmo foi sensações de, de angústia, sensação ali de chegar na rede social e propagar ódio, propagar confusão, o qual então ele viu, né, que mediante um culto aonde ele foi ouvir o culto na congregação para poder fazer como alguns críticos fazem aí em tempo real, pegar um culto online e analisar a pregação do servo de Deus e depois fazer vídeo para falar daquela pregação que era uma pregação herética, né, irmãos? Mas ali Deus tocou o coração do irmão, o irmão foi aberto, né? Tiradas as escamas dos seus olhos espirituais, e Deus mostrou para o irmão que a obra de Deus é santa, é pura, é imaculada, e que nós servimos a Deus em espírito e em verdade, irmãos.
tirando algumas coisas em que o próprio homem que está ali erra, né, irmãos? E, irmãos, a congregação, eu sempre digo no meu canal e falo abertamente, a congregação é uma igreja difícil de servir a Deus dentro dela. Por quê? Porque você sabe que o tesouro está ali, mas para você conseguir captar aquele tesouro, andar na comunhão, entrar no reservado de Deus, você tem vários obstáculos pela frente. Obstáculo de um que para e não esquece do nome. Vem com vingança nas redes sociais, né? Teve um crítico aí dos Estados Unidos que falou abertamente, colocou, né, nas suas postagens em inglês, achando que o povo do Brasil é burro, que não sabe inglês, né? Falando inglês, é hora de vingança. Vingança de quê? Vingança porque se de cooperador não foi para ancião, de ancião não foi para um que, né, está entre o grupo dos anciães ali que manda, né, manda entre aspas, que quem manda na obra de Deus na congregação é Deus. O próprio irmão que está na frente, se pôr a mão dele, Deus tira, irmãos. E a pessoa não faz o que ele bem quer, o que bem a sua mente. Mas sim, essa obra de Deus na congregação é guiada por Deus. Mas hoje em dia vem, né? Infelizmente, o nosso irmão Carlos Inácio esteve no meio da crítica, mas ele abriu os olhos e veio, né? Voltou para a congregação. O qual então muitos podem jogar em cara o que ele falava antigamente, né? Da congregação, cartão corporativo, isso, aquilo. Esse dia teve um crítico que falou que a congregação não paga salário para pastor, para, né? Mas paga salário para alguns irmãos trabalhar na congregação. Mas a congregação do Braz é uma igreja em que se a congregação fosse exploradora, ela se era só falar, quem se aventura de vir na congregação, trabalhar, limpar, fazer, porque o Brás é enorme, né? Então, a congregação prefere, então, né, registrar as pessoas. Tem irmãos de outras igrejas, tem irmão da congregação, tem irmão que não é crente, né? Registrar ali na congregação, pagar o salário para que faça algo ali sem que possa explorar a irmandade, porque cada um de nós temos o nosso trabalho, não vivemos da igreja, né, irmãos? E a congregação não vai abrir precedentes, né, para pagar as pessoas voluntárias, né? E sim, tem que cumprir ordem, porque o voluntariarismo, um dia ele vai, outro dia não vai. E a obra, e a igreja precisa de ter o funcionamento dos que trabalham ali todos os dias, como se fosse uma empresa mesmo, né, irmãos? E voluntariarismo faz o que bem quiser. E tem que ter, então, alguém ali que faça o que é lhe pago, né, irmãos? Mas isso daí é uma coisa que a congregação tem, não tem nada a ver com o presbitério, né? O nosso presbitério, nossos irmãos que estão à frente, não recebe nenhum salário. Para você que é de outra igreja, não recebe nenhum salário. Tem ancião que anda de bicicleta, vai congregar de bicicleta, tem ancião que vai de jeguinho, anda quilômetros e quilômetros, tem aquele que tem um carro porque, né, é bem de vida, mas fora isso, nada que a igreja desce para a pessoa. Então o Carlos Renan está de parabéns, porque o Carlos Renan tem um canal de 1.400.000 pessoas. Creio que são todas da congregação, mas agora ele está consertando algo em que ficou no ar aí, né, irmãos? Porque hoje em dia, nossos seguidores, às vezes, nós temos que ter responsabilidade para falar algo aqui, porque os nossos seguidores têm como um espelho, não como um espelho para a sua vida espiritual, mas como algo em que a pessoa vai ali fazer parte daquela opinião. E se nós tivermos uma opinião contra a obra de Deus, às vezes a pessoa está fraca, está ali querendo já sair da presença de Deus e a gente dá um empurrão, correto, irmãos? E às vezes a responsabilidade fica sobre nós, correto? Sobre nós, né? Então o Carlos Renan lavou as mãos, está lavando as mãos, mas usando até do próprio canal em que ele falou para o povo sair, ele está falando retorna porque Deus mexeu no meu coração.
retorna, porque a obra de Deus é santa. Se nós falamos algo contra pessoas, contra atitudes, contra pessoas ali, né, irmãos, que se acha dono da obra de Deus, né? Porque o homem é assim, o homem é falho, o homem dá o poder ao homem que ele que vai saber quem é quem. Tem muitos irmãos que têm o ancianato, né? O irmão cheio de dom e é humilde, é acolhedor, é amoroso. Visita a Irmandade, vai na casa da Irmandade, pergunta se está bem, se preocupa. Tem uns não, que acha que a divisa, né, ali subiu para a cabeça e ele só pode se comunicar ali com pessoas do seu status. Mas na igreja não tem status, porque aonde senta o varredor de rua, o que cata reciclagem, senta o advogado, senta o juiz e todos comem da mesma comida. Todos saboreiam da mesma sobremesa espiritual. Então, na congregação é assim. Então, essa iniciativa que o irmão Carlos Renato teve de falar, voltem, o canal CCB Sem Reforma está aqui falando para você, irmã, para você, irmão, por qualquer diversidade da sua vida, seja acidente espiritual, seja algo em que você foi até, né, num casamento sendo vítima, sendo aí praticamente desprezada, né? Você foi aí praticamente no seu casamento a pessoa fazendo algo e colocando a culpa sobre você, dizendo que o casamento acabou por sua causa, mas na realidade foi a própria pessoa. Irmãos, eu vou falar isso, é isso aí, eu sempre ouvi, porque tem casos e casos na igreja, na congregação, que quando tira-se a liberdade de uma pessoa, os irmãos, eles de ministério, eles aguardam o casal vir até eles, correto? Porque eles querem ouvir de um e do outro. Cada um tem o seu direito de se defender. Mas quando há só uma pessoa indo denunciar, vamos supor, o marido vai denunciar a esposa, então a esposa não vai, os irmãos entendem em que a irmã deve, ou que o irmão deve. Caso há alguma coisa que a irmã vê que o marido está fazendo de tudo para brigar, para arrumar um pretexto para que ele vá sair do casamento, que já está de olho em uma lá fora, e isso daí também é vice-versa, viu, irmãos? Não é só o homem, é a mulher. Então, procure o ministério, converse, cada um jogue aí o que está acontecendo, né? Para que ambos não sejam aí, né? Praticamente um beneficiado, o outro não, né? Mas o intuito desse vídeo é parabenizar o nosso irmão Carlos Genal por chamar. Voltem, voltem enquanto há tempo. As pregações estão sendo pregadas. Deus está avisando que falta pouco para ele vir buscar os seus escolhidos em nuvens e em glória. Porque, em particular, nós estamos vendo aí vários irmãos novos, velhos, né, crianças, Deus levando para o seu reino de glória. Então Deus está vindo em particular, mas em coletivamente vai vir em nuvens em glória. E os tempos que nós estamos enfrentando na terra não são fáceis, irmãos. Não são fáceis, porque são tempos luta espiritual. Irmão, hoje mesmo eu tive uma revelação brigando cara a cara com o diabo, irmãos, com os espíritos, né? Não dormi essa noite falando não, porque esses espíritos que quer, irmãos, entrar e fazer confusão no meio do povo de Deus. Irmãos, vidraça quebrada não tem graça de jogar pedra. As pessoas jogam pedra em vidraça linda, onde ainda mais do outro lado tenha algo de valor. O ladrão vai jogar pedra na vidraça onde tem algo de valor do outro lado, né? Então, veja bem, vamos nos afirmar em Cristo Jesus, né? Irmão Carlos Renal, o irmão está corretíssimo. Deus abençoe o irmão por chamar o povo para dentro da igreja, né, irmãos? E uma coisa que eu vou falar aqui, irmãos, houve
um burburinho, né, falando em que os ateus têm fé, que é a mesma fé que nós temos em Cristo Jesus. Irmãos, só observação sobre esta fala de uma pessoa aí da crítica. Os ateus, a fé deles está na parte material, está na ciência, está nos estudos, a fé deles está no trabalho, na ética, na convivência com as pessoas. E a fé deles é um dia eles tentar provar que não vai chegar este dia. Eles têm fé que eles ainda vai provar que Deus não existe. Mas enquanto ele estiver querendo provar que Deus não existe, Deus existe. Porque a gente nunca fica querendo provar algo que não existe, né? Então, irmãos, veja bem, esta parte, os ateus, eles, eles, a fé deles é material, é coisas da vida. A fé em que nós falamos aqui na congregação é fé em Cristo Jesus. É nós acreditar que há um Deus sobre todas as terras, sobre todas a terra, irmãos, que vela por nós, né? E que quer salvar a nossa alma. Povo da congregação que está no Brasil, almas testemunhadas, apreciadores da obra de Deus, vejam bem, irmãos, houve o período da pandemia, houve alguns períodos aí que o povo fica fraco. Cada um de nós temos o nosso dia, né? O nosso tempo, né? Porque está escrito na Bíblia, tudo há o seu tempo determinado na terra. Mas Deus, ele quer salvar todos. Deus não vai obrigar você a se salvar porque você tem o livre-arbítrio. Deus deu para nós o livre-arbítrio. Mas quando a nossa alma chora, clama, nós sabemos o tempo de voltar. E tem muitos que estão com a alma chorando, estão com a alma, irmãos, praticamente, muitos podem até falar que é depressão, que é isto e aquilo. A depressão existe, mas é sobre a nossa carne, não tem nada a ver com o espírito. E quando há parte tristeza espiritual, é luta contra o adversário da nossa alma, cara a cara. Quando você está lutando cara a cara com o adversário, quando vai dormir, não consegue dormir. Irmãos, é como eu já disse, esta noite de sábado para domingo, eu não dormi. Não dormi, irmãos. Não dormi. O inimigo perturbando, perturbando, perturbando em espírito, irmãos. Não foi cara a cara, não. Nós não aguentamos, né? Nós não aguentamos. Por isso que tem um anjo que vela por nós todas as noites, irmãos. O inimigo, eu tive que expulsar ele em nome do Senhor Jesus. Depois consegui dormir. E isso nós expulsamos, irmãos. Não é eu levantando, dobrando o joelho, né? Não, irmãos. Em espírito mesmo, no própria revelação, ali mesmo você expulsa. E o interessante é que mesmo você estando dormindo, mesmo você estando em espírito, você ainda não consegue às vezes abrir a boca em espírito, porque a força do mal sobrecai sobre todas as pessoas. Irmãos, podemos observar que há força do mal na internet. A força do mal para tirar o povo de dentro da congregação. O irmão Carlos Zená, quando entrou para a crítica, até no nome ele falou aí na internet, até contra o que nós falamos aqui. Eu fiquei triste na época, porque era o irmão que estava junto a nós, aí defendendo a obra de Deus, mas quando ele caiu em si, Deus tirou as escamas dos seus olhos. Então, Carlos Zená, na mesma hora que ele estava tentando ligar para mim, para pedir perdão pelo que ele falou, para dizer, irmão Paulo, Deus tirou as escamas das minhas vistas, né? Foi na hora que eu ouvi o vídeo dele, eu tentei achar no meu celular o contato do nosso irmão Carlos Zená, e ele falou, rapaz, eu estava tentando agora ligar para você, não é, irmão Carlos Zená? Eu não estou mentindo, né? E eu liguei para ele e falei, irmão, Deus abençoe. A felicidade enorme, né, do irmão voltar para a casa do Senhor. Porque, irmãos, a pessoa dentro da igreja, servindo a Deus, já o inimigo já perturba. Imagine fora da presença
de Deus. Irmãos, aqueles que falam sair da igreja, pode ser qualquer igreja, Assembleia de Deus, Deus é amor, né? Pode ser qualquer igreja que a pessoa está ali, né? Para servir a Deus, para honrar, para louvar a Deus. Se você falar sair da igreja, você tome cuidado, porque quando a pessoa abre a boca para falar que saiu da igreja, ela já não está mais na presença de Deus mais. E ela está vulnerável aos espíritos maus, às potestades malignas que caem sobre sua vida, sobre sua família. Irmãos, eu nunca vi alguém que deixou a graça de Deus ir bem na vida. Não estou falando, graça de Deus, só congregação. Porque há vários apriscos. Mas Deus vai levar a sua igreja, que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que fizer o que Deus se agrada. Talvez alguém que esteja dentro da congregação, achando que vai ser salvo, com a Bíblia em mão, mas proferindo mentiras, fazendo fofoca, fazendo o povo errar, pecar. Correto, irmãos? Esse daí só está ali esquentando o banco. E alguém que está lá em outra igreja, adorando a Deus, andando certinho na presença de Deus, por mais que a liturgia da igreja dele não seja igual à da congregação, mas ele está fazendo a vontade de Deus, ou por sua inocência, achar que está agradando a Deus e não está, mas Deus sabe de tudo, Deus sabe o coração. Então, irmãos, esta é uma parte em que eu não poderia deixar de falar para o nosso irmão Carlos Zenar. Parabéns, Deus abençoe, irmão. Faça sempre vídeo assim, irmãos, porque o seu canal é um canal que ajuda muita gente e a nossa irmandade, aqueles que pararam, aqueles que pelo menos tiveram irmão anteriormente como um exemplo. Então este exemplo mudou, porque nós somos passíveis a mudar, mas para o bem, irmãos. Não é, eu estou hoje na congregação, eu vou mudar, vou, né, sair da igreja. Não, é para o bem, nós somos passíveis a mudar, mas para o bem. Se na congregação nós recebemos o bem, nós recebemos na presença de Deus, Deus fala com as nossas almas, Deus cumpre o que Ele manda pela palavra, então estamos no caminho certo, estamos na água da vida, né? Porque quem bebe da verdadeira água da vida nunca vai ter sede. A verdadeira água da vida, irmão, não estamos falando placa de igreja, mas sim do que nós aprendemos, né? Irmãos, vamos ficando por aqui. Deus abençoe grandemente a nação CCB. Deus abençoe, irmão Carlos Zenar. Continue desta forma. Continue desta forma mesmo. Deus abençoe, irmão, né? O irmão analisa várias denominações. O irmão também tem o direito, né? Nós temos, desde que respeitamos outras igrejas, né? Respeitamos. Mas se as outras igrejas, elas próprias, falam delas, a congregação, nós sabemos que a única coisa que existe de errado são pessoas. E são pessoas que erram. A igreja, a obra de Deus é a mesma, né, irmãos? Correto? Irmão Paulo, mas vamos acabar esse vídeo? Vamos. A congregação não deixa ninguém estudar, é mentira. Olha, irmão, eu tenho uma Bíblia aqui, tenho outra ali na minha. Ontem eu fui num bazar ali, que eu gosto de comprar roupa em bazar, mas roupa tem um bazar aqui, que eu já fiz vídeo e já mostrei para a Irmandade. Tem sapatos bons, é bazar da Assembleia de Deus, hein, irmãos? A moça lá recebe doação, a irmã Lu, eu até andei avisando para os irmãos aqui, ó, vai lá no bazar da irmã Lu, que lá tem, né, gravata R$ 5, gravata que quando você vai pôr na internet, R$ 200. Às vezes tu tá com a gravata aí bem famosa, opa, aquele irmão ganha bem, não. Mas a gente ajuda lá, a moça, ela é da Assembleia de Deus. Era para ele falar, não, não é da minha igreja, eu não vou comprar nada, não. Ela adora o mesmo Deus que eu adoro. Opa, peraí, da forma dela, do jeito litúrgico da igreja. Mas o mesmo Deus que nós adoramos, irmãos, é o Deus que nós temos, o Deus da congregação. E o Deus da congregação é o Deus de todas as igrejas, irmãos.
É o Deus de todas as igrejas. Agora, só vai permanecer na presença de Deus aquele que fizer a vontade de Deus e ter obras. Esse canal nunca vai deixar de falar que nós temos que ter obras. Não acredite nesses irmãos que saíram da congregação, que eram cooperadores, que não eram, que chega na internet e fala que você está salvo. Tome bem cuidado. A salvação está em Cristo Jesus. Se você fez algo no passado em que a sua mente fica martelando, opa, vai diretamente aos pés de Deus e peça perdão. O perdão também salva. O que vocês acham sobre esse vídeo maravilhoso? Né? Nosso irmão Carlos Renato está certo ou não está certo de chamar o povo para dentro da igreja? Irmãos, não vamos perder tempo, irmãos. Não vamos perder tempo mais. É tempo de nós se achegar em Cristo Jesus. Eu peço, no finalzinho desse vídeo, irmãos, está havendo no YouTube uma demanda de vários canais. Não é só o daqui, são outros canais. Em que não sei se é o algoritmo do YouTube, às vezes a pessoa dá um joinha e o joinha não é computado. Correto, irmãos? Eu fui até esse dia acusado por algum crítico aí que eu estava comprando inscrito. Não estou comprando. Nem sei como faz isso. As pessoas veem as irmandades, alma testemunhada, irmão de outras igrejas, até pastores de outras igrejas veem no meu canal porque gosta do conteúdo, porque nós falamos das coisas de Deus. Então a irmandade, né, porventura, dá um joinha, fala pro primo, ó, dá um joinha para ajudar o canal, porque o YouTube ele está entendendo que está vindo pouco joinha e ele não indica para mais pessoas. E este evangelho de Cristo nós temos que mandar para os quatro cantos da terra. Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Um ótimo domingo a todos.